Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, é a inclusão dos conhecimentos modernos na área da genética, associado então à teoria de seleção natural de Darwin. Então, essa junção fez com que surgisse o neodarwinismo. Isso baseia-se porque Darwin já falava sobre a variabilidade que existia dentro das populações. E hoje a gente sabe que essa variabilidade depende da constituição genética do indivíduo. E que os indivíduos, que apresentam, dentro dessas composições genéticas, características que são mais favoráveis ao meio, eles tendem a ser selecionados positivamente, num evento de seleção natural, quando o meio seleciona esses indivíduos. Aqui a gente tem, então, que para que essa seleção natural proposta por Charles Darwin ocorra, é necessário que haja variabilidade genética nas populações. Aqui no exemplo, a gente tem o exemplo das mariposas, que é um exemplo bem famoso, onde a gente tem mariposas claras e escuras em duas condições ambientais diferentes. No ambiente A, é antes da Revolução Industrial, quando tinha pouca poluição e os troncos das árvores eram mais claros. E no B, após a Revolução Industrial, quando veio uma maior poluição e escureceu os troncos das árvores. Vejam, essa variação na coloração das mariposas foi importante para que o processo de seleção natural atuasse, tanto no ambiente A, onde a gente ia ter sendo selecionados positivamente as mariposas claras, porque as escuras estavam mais visíveis e eram mais predadas, e no ambiente B, a gente tem as mariposas escuras sendo selecionadas positivamente, porque elas que estavam mais camufladas e as brancas se tornavam mais visíveis para os predadores. Então, veja, a variabilidade que a gente observou ali como exemplo da coloração das mariposas, ela ocorre através de eventos genéticos, que é a mutação e a recombinação. Por isso que a gente tem a teoria sintética da evolução associando a genética à seleção natural de Darwin. As mutações elas podem ser de dois tipos, mutações gênicas, que alteram a sequência de bases nitrogenadas no DNA, ou mutações cromossômicas, que podem alterar a estrutura e o número de cromossomos, reorganizando esses genes e também levando a variações. Essas mutações, elas podem ser benéficas ou elas também podem ser ruins, maléficas. Mas aqui nesse caso, aquelas que são viáveis à vida e que estão mais favoráveis a um determinado ambiente, elas que vão ser transmitidas para a próxima geração. Então, elas vão constituir a fonte primária de toda a variabilidade genética de uma população. Já a recombinação gênica, a gente tem uma reorganização dos genes através do evento de crossing over, que ocorre troca de informação entre os cromossomos homólogos que se pareiam durante a meiose, que é o processo que formam os gametas na reprodução sexuada, Então, aqui a gente vê que não vai surgir nova variação, a gente só vai reorganizar aquela variação que já existe. E alguns arranjos, eles podem estar mais aptos ao meio do que outros. Existem alguns fatores que atuam sobre a variabilidade genética, como a migração, que é o trânsito de indivíduos de uma população para outra, introduzindo essa variação ou essa frequência de genes diferentes em uma população. A deriva genética, que é a variação brusca, dessa modificação de características ou na determinação de um gene em uma população totalmente ao acaso, como, por exemplo, algum acidente ambiental que pode estar eliminando uma determinada característica. E, por fim, a seleção natural, que é fundamental aí na teoria, que diz que o meio que vai atuar como selecionador dessas características mais favoráveis. Nesse vídeo nós falamos sobre a teoria sintética da evolução, espero que vocês tenham gostado e até breve!